Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa tarde. A comunidade cristã conhece de sobra o momento da crucificação de Jesus. Aquele momento em que, de braços abertos, naquele madeiro, ele convocava toda a humanidade para abraçá-lo, assim como ele abraça a todos nós. E ao invés de vermos este símbolo extraordinário de fraternidade, nós colocamos ali as nossas frequências negativas, como que se o homem, enfim, houvesse vencido o Cristo. E por essa razão mesmo, nós estamos aí nesses 2000 anos que se sucederam, em busca de algo que nos sustente na vida, em busca de algo que consiga acabar com as nossas dores, com as nossas dificuldades, muitas vezes buscando milagres, muitas vezes querendo que algum espírito encarnado ou desencarnado coloque suas mãos sobre nós e as nossas dores então vão embora como num passe de mágica. Mas eu vos convido a fazer conosco uma reflexão daquele instante de Jesus lá na cruz. Ele disse 7 palavras de despedida. Nós destacamos 3 palavras para conversarmos nessa tarde. A primeira delas é a palavra que a humanidade mais tem dificuldade de lidar com ela, que é o perdão. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não estava se referindo a ele. Não estava dizendo que os homens não entenderam. Não era isso que ele falou. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Para que a gente possa entender um pouquinho do que seja o Mestre Jesus, vamos trabalhar 3 fundamentos básicos de Jesus. O primeiro deles é o de representante de Deus nesse planeta e instaurador do reino de Deus por aqui. Ora, um espírito para fazer uma coisa dessa tem que ser de alta envergadura. Em dado momento ele diz assim: eu e o Pai somos um. Eu vejo o Pai face a face. Não é possível a qualquer um de nós que aqui estamos e nos planos espirituais próximos aqui do plano físico, ninguém provavelmente aqui nesse planeta pode dizer isso. Eu vejo o Pai face a face. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta a esse respeito. Ele diz assim: é possível a nós entendermos Deus? E os Espíritos então respondem: não, falta-lhes um sentido. E qual que é esse sentido que falta? O sentido crístico. O que é o sentido crístico? É o segundo fundamento de Jesus. O primeiro, de instaurador do reino de Deus aqui no planeta Terra, queiram ou não queiram. Pelo homem, a favor do homem e apesar do homem, este reino se estabelecerá. Há pouco tempo atrás, quando a mídia destacava aquela confusão enorme entre um presidente de um grande país contra um outro presidente de uma pequena nação, mas muito confuso, e eles ameaçavam o mundo com as suas bombas. Então alguém disse assim: basta um sopro divino que os dois se separam. E o sopro aconteceu. Os dois se separaram e hoje nem se fala mais nisso. Então não vamos aqui achar que o mundo vai acabar. Carlos Torres Pastorino, um dos grandes estudiosos
da teologia cristã, aquele que escreveu o livro Minutos de Sabedoria. Ele escreveu também outros livros, e um deles, chamado Sugestões Oportunas, ele vem nos dizer o seguinte: o homem não está autorizado a promover a derrocada de uma obra que não é dele. O homem não está autorizado a promover a derrocada de uma obra que não é dele. A obra do planeta Terra pertence a um espírito crístico, que a partir da orientação dos espíritos superiores a ele, e a partir da entrega, da delegação de poderes de Deus a ele construiu esse planeta. Não vamos querer saber como, mas se quisermos ter uma ideia, basta ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Então, esse espírito crístico aqui recebeu o nome de Jesus. Então, nós estamos trabalhando o instaurador do reino de Deus na face da terra. Estamos trabalhando agora o espírito que promoveu toda a estrutura física e espiritual do planeta Terra. E numa terceira colocação, nós vamos ver Jesus agora como o grande condutor dessa humanidade, porque ele é o grande governador espiritual do planeta Terra. Então nós temos os nossos dirigentes aqui no plano físico, representados pelos líderes nacionais, mas acima de todos eles, acima de todos, está a presença augusta de Jesus. Então é este Jesus que pede ao Pai que perdoe aqueles que não o entenderam, porque não sabiam o que faziam. Por quê? Porque sendo Jesus a representação de Deus, sendo Jesus o Cristo e sendo Jesus o condutor da humanidade, o homem simplesmente estava crucificando as possibilidades dele próprio crescer, e não tirando a vida física de um ser, porque isso eles faziam e fazem a todo instante, mas estavam tirando a possibilidade do entendimento da mensagem que ele deixou para nós. Então essa lição de que Jesus pede a Deus o perdão para todos nós, que indiretamente crucificamos o seu corpo físico, é muito importante para o nosso pensamento. Nós hoje temos essa ideia de dizermos que não perdoamos. Eu gostaria de convidá-los a fazer uma outra reflexão conosco. A origem da palavra perdão. O que é a palavra perdão? Perdão vem do latim perdonare. Perdonare. O que significa perdonare? Significa doar permanentemente. Então aquele que doa permanentemente não tem lugar em seu coração para guardar mágoas e ressentimentos. Foi feito um estudo muito interessante pelos laboratórios quânticos do mundo, e que detectaram que a mágoa e o ressentimento possuem uma vibração, uma frequência. Quando nós a acumulamos em nossos corações, ela possui uma vibração que adora desorganizar o nosso centro cardíaco, promovendo-nos cânceres e promovendo-nos ataques cardíacos. Então, o não perdão é o alinhamento, o acolhimento em nós do grande veneno dos infartos, das isquemias e outras doenças de origem cardíacas, e também o grande problema da origem do câncer. Os geneticistas nos informam que todos nós nascemos com um gene chamado por eles de oncogene. É o gene da oncologia. Esse gene será ativado ou não, vai depender de nós. Então todos temos a leitura codificada do DNA do gene que promove o câncer. Agora, se vamos ativá-lo, vai depender das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas posturas, das nossas atitudes.
Então Jesus logo fala: perdoem. Ele, o grande mestre, o grande construtor do planeta, o grande diretor, institui o perdão como fato principal, como fato primeiro e derradeiro dele. Porque ele já nasce perdoando Herodes, que havia mandado matá-lo quando ele ainda era um menino. E ali já havia o perdão. Em momento nenhum da história de Jesus, ele fala mal de Herodes. Em momento algum, ele reclamou de qualquer fariseu, de qualquer escriba que o tenha tentado prejudicar. Em momento algum. Então, todo o tempo ele mostrou para nós: olha, se você quer ter vitórias, pare com essa coisa de não perdoar. Aí você pensa assim: seria possível que Deus, na glória da sua justiça, na soberania da sua justiça, do seu amor, da sua bondade, ele permitiria que alguém, simplesmente alguém do nada, chegasse para mim e me ofendesse? Será que ele permitiria isso? Nós somos pais e mães aqui, creio que a grande parcela é pai e mãe aqui, eu sou também. Eu jamais permitiria que um filho meu agredisse o outro sem que eu tivesse uma interferência nisso. Mas então por que Deus permite que alguém nos ofenda? Por quê? Mas eu nunca fiz nada contra você, por que você está me ofendendo? Aí, meus amigos, eu os convido a fazer a leitura do capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec trabalha as causas das aflições, e ser agredido por alguém causa uma aflição. Então ele diz assim: a causa ou pode estar nessa encarnação ou em encarnações anteriores. Então muitas vezes o que é agredido hoje foi o agressor do passado. E a lei de Deus está convidando esse indivíduo que agrediu para resolver o seu problema na mesma medida. Vai que eu agredi durante 20 anos uma pessoa na minha outra encarnação. E não me digam que não acredito em encarnação, tá, minha gente? Não entre nessa furada. Isso já é comprovado cientificamente. Então, na outra encarnação, eu agredi durante 20 anos aquela pessoa que convivia comigo. E agora, nessa encarnação, aquela pessoa me perdoou. Virou um anjo de asinhos e foi embora. Mas o trauma está comigo. Ela perdoou, mas o problema ficou comigo. Então virá uma outra pessoa que vai, com a mesma intensidade da minha atitude lá do passado, ela traz a força para que eu resgate o meu problema perante as leis de Deus. E muitas pessoas não entendem assim. Você é agredido? Provou que você não tem culpa no cartório? Resolveu sua culpa perante a lei de Deus? Ótimo. O que você faz em seguida? Entra na justiça por danos morais, faz a mesma dívida. Sabe, é preciso a gente tomar muito cuidado com a vida. É preciso observarmos mais Jesus. Não é por acaso que os Espíritos disseram a Allan Kardec que ele é o guia e modelo da humanidade. O máximo Espírito da humanidade. Nós referenciamos os nossos pais, os nossos mestres, aqueles que nos ajudam, mas esquecemos de Jesus. Que se nós estamos aqui hoje, é Ele que está otorgando a nossa presença nesse momento. E a gente não sabe disso. E a gente deixa, então, as anotações dele. Outra palavra de Jesus. Muito bem, ele já tinha encerrado o trabalho dele. Já há uns 3 anos que ele estava pregando e curando, e chegou uma hora que ele precisava de ir. Por que ele precisava de ir com apenas 30 e poucos anos?
por uma frase que ele disse, que a gente não percebe essa frase dele. Ele disse essa frase horas antes dele ser preso, na ceia, que a gente chama de Santa Ceia, e daqui a pouco o pessoal está comemorando a Santa Ceia, né? Então ele disse uma palavra, uma frase extraordinária no sermão do cenáculo, junto com os apóstolos, enquanto distribuiu o pão e o vinho. Ele disse assim: é preciso que eu vá para que vocês cresçam. Já pararam para pensar nisso? É preciso que eu vá para que vocês cresçam. Isso é uma prova muito grande de honra que ele deu para nós. Então, se eu ficar com vocês, vocês vão ficar muito descansados, porque afinal eu estou com vocês. Afinal eu curo as suas dores, eu falo de Deus para você, mas é preciso que eu me retire para que você cresça. Quantas vezes nós vivemos isso nas nossas casas? Aquele pai protetor, aquela mãe super protetora, volta para o plano espiritual de uma hora para outra. Sentado no sofá de casa, ele simplesmente baixa a cabeça e pronto, lá se foi o papai, lá se foi a mamãe. Gritos, desesperos, rebeldias, aquela coisa toda. Depois a pessoa vai entender: enquanto eu estava sob a guarda e tutela dele, eu não cresci. Foi necessário que ele saísse para que eu crescesse. O meu pai desencarnou, eu tinha 5 meses, e a minha mãe eu tinha 10 anos, e cheguei hoje do jeito que cheguei, graças a Deus. Senti falta deles? Claro, todos sentimos, mas ao mesmo tempo eu tive que me virar, e aí nós crescemos. Então, naquele momento em que ele estava se despedindo, ele tinha feito o trabalho dele, missão cumprida, ele fala assim: ah, meu pai, como o Senhor me glorificas. Aí você fala assim: mas Jesus não falou isso. Isso não está no Evangelho de Mateus, isso não está no Evangelho de João. Jesus não disse: ah, meu pai, como me glorificas. Pelo contrário, ele disse assim: meu pai, por que me abandonastes? É o que chega até nós, é isso. Mas já pensou que coisa drástica para nós hoje? Se tivéssemos que conviver com esse brado de Jesus nos últimos instantes da vida física dele, então alguma coisa estava errado. Algo está errado. Por quê? Porque os evangelhos sofreram muitas traduções, sofreram muitas mudanças de rumo. Cada escriba que copiava o Evangelho, ele modificava alguma coisa, e modificaram essa palavra de Jesus. Eu vou dizer para vocês em aramaico o que Jesus disse lá no alto da cruz. Ele diz assim: Eli, Eli, Abba Abactani. Eli, Eli, Abba Abactani. E o que os tradutores colocaram? Eli, Eli, Abba Sabactani. O verbo abactani é diferente do verbo sabactani. Sabactani é desamparo, abandono, e abactani é glorificação. Então chegou para nós como Jesus tivesse dito sabactani, mas as palavras são muito próximas, com uma ressonância muito perto uma da outra. Mas Jesus disse o contrário. E aí eu pergunto para vocês: imagine um de nós aqui crucificado, aquilo dói, e pior não é a dor do prego, essa é tranquila, essa, como diz o jovem, tira de letra. O problema é a asfixia, porque tinham formas de crucificação, né? Então tinham formas que eles colocavam lá e a pessoa ficava dias e dias lá sofrendo. E tinha outra que era rápida, que promovia a asfixação e a pessoa desencarnava rapidamente. Então essa que era o problema, a asfixia. O corpo tendia para baixo e não conseguia pegar o ar que necessitava. Então Jesus, naquele auge, sem emitir um gemido sequer, ele fala: oh meu Pai, como me glorificas. É para pensar. Eu penso que só as senhoras mães que estão aqui nesse recinto sabem explicar isso, que é a dor do parto, né?
Segundo nós sabemos, as senhoras dizem que é uma dor muito grande. Mas e quando o filhinho sai, o que a mamãe faz com o filhinho? Abraça eternamente. Não tem mais dor ali. A dor acabou, porque tem a ternura da mãe. Então, o que Jesus fez foi isso. Não havia dor que superasse a felicidade dele ter cumprido com a tarefa com a qual ele veio até o plano físico. Então, essa alegria da missão cumprida. Então, Jesus deixa para nós, naquele momento, uma imagem extraordinária. Cumpra a tua parte, que você será glorificado por Deus. André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, conversando com o mentor Alexandre dá para André Luiz uma informação basilar para todos nós. Eu vejo muitas pessoas reclamando, sabe? Porque está trabalhando muito, ou porque ele que trabalha mais do que o outro, essa coisa que a gente ouve por aí. Eu fui trabalhador durante muitos anos, em grande empresa, eu ouvia muito isso. Tudo eu. Né? Então, Alexandre diz assim para André Luiz: André, quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Então, naquele momento, Jesus disse assim para Deus: eu fiz o que eu pude. E ele sente essa paz imensa, que nós nem imaginamos o que seja essa paz, porque é o Espírito Cristo. Segundo os romancistas desencarnados, naquele momento ali no Gólgota, estava cheio de anjos espirituais, ou espíritos de luz, envolvendo Jesus. E ele, vendo toda aquela pleiade solares de espíritos que vieram estar com ele, recebê-lo de volta depois de uma missão cumprida, então ele fala: meu Pai, como o Senhor me glorifica. Por tudo que eu já recebi do Senhor durante todo o meu tempo de evolução, saído lá do átomo até chegar hoje é um dia de extrema glorificação. Então ele brada isso e deixa para nós esse recado: cumpra a vontade do Pai, aquilo que Ele espera de você, seja em qual ponto for, seja onde você estiver, e você vai ser glorificado por Deus, cada um na sua proporção, porque a glorificação que Jesus recebeu naquele instante não seria possível para nós nos desmaterializaríamos, inclusive no perispírito. Então é impossível receber a glorificação que ele recebeu, mas nós podemos receber a nossa glorificação, e vocês são provas disso. Quantas vezes vocês ficaram felizes depois de uma tarefa cumprida? Quantas vezes? Quantas vezes vocês disseram para Deus: muito obrigado, Pai, muito obrigado. Então, essa proposta de Jesus é muito séria para todos nós. Agora, se eu não perdoo, será que eu consigo essa glorificação? Será que eu consigo receber essa glorificação por inteiro em meu coração? Se eu ainda guardo essas frequências de ressentimentos, de mágoas, será? Pela história que nós sabemos, isso não é possível. E a última palavra de Jesus que nós vamos comentar aqui é quando ele fala assim, essa é uma das que eu mais adoro, ele fala assim: Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Gente, preste atenção. Ele foi preso por volta de umas 7h30, 8h da noite. Ele foi açoitado até ao meio-dia do dia seguinte. O tempo todo ele foi açoitado, cuspido, urinado. Colocaram coroa de espinhos nele, arrebentaram com os vasos aqui dele. Uma dor impressionante quando se narra a dor, o que fizeram com Jesus. Nós ficamos assim muito preocupados. Será que eu estava lá? Será que eu também fiz isso? Porque olha, não foi brincadeira o que fizeram com aquele homem.
E ele aguentou aquilo até o final. Só uma estrutura física muito forte para aguentar. Naquele momento todo, onde ele podia dizer assim para Deus: poxa, Pai, o Senhor me mandou aqui no meio desses animais ainda, né? Eles me bateram, me machucaram, me escarneceram. O Senhor acha que eu vou ficar bem com isso? Então naquele momento ele diz: Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Nós cristãos temos uma mania muito interessante, que é de fazer o Pai Nosso. Está vendo? Todo mundo, Pai Nosso, e vai assim. Você vai deitar, Pai Nosso, você começa o Pai e já dormiu, né? Porque não dá para aguentar chegar até o final. Não é assim que a gente faz? Pai Nosso que estás no céu, dorme. Então a gente fala muito Pai Nosso. É lindo, vamos fazer o Pai Nosso. Já viu jogador de futebol fazendo o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, parece que estão brigando, né? Mas no Pai Nosso tem uma frase que pouca gente pensa nessa frase. Ele fala assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O cristão devia pensar nisso antes dele falar. Será que eu permito isso? Será? Será que quando eu sou contrariado numa situação qualquer, eu falo: seja feita a vossa vontade, deixe que o Senhor faça a minha também? Então Jesus coloca para nós a marca ali, bem antes do momento da crucificação dele. Ele fala: olha, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E lá na cruz, quando ele vai dizer: Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito, por quê? Porque ele fez tão somente a vontade de Deus. Vamos chegar a um exemplo. Jesus era um menino de 12 anos. Menino de 12 anos naquela época era criança mesmo. Não são igual os nossos meninos de 12 anos hoje não. Tem tablet, celular e outras coisas mais que não deveriam, né? Então Jesus era muito criança. E Maria e José vão a uma solenidade lá em Jerusalém, que era comum os povos saírem lá da Galiléia até Jerusalém, mais ou menos 150 quilômetros, por aí, eles iam a pé. E na hora de voltar, os homens vinham separados das mulheres. Então, José achava que Jesus estava com Maria, e Maria achava que Jesus estava com José, porque ele era uma criança, podia ir no meio de qualquer que ele quisesse. E de repente eles encontram lá na frente, e cadê Jesus? Yoshua era o nome dele. Cadê Yoshua? Ah, não está contigo? Não está comigo. Não. Yoshua subiu. E agora? Os dois voltaram, desesperados, procurando Jesus. E onde que Jesus estava? Assentado com grandes sacerdotes do templo. Eu falo grandes, minha gente, porque não tem, em momento algum, em situação alguma, nenhum teólogo como os rabinos hebreus. Não existem. São os maiores, os mais inteligentes, os mais extraordinários. Os outros tentam, mas os hebreus são muito bons. Então, chegando lá, Jesus estava discutindo com eles a lei de Moisés. E aí Maria chega para Jesus e fala: mas Jesus, você não está vendo que você está nos perturbando? Nós estamos apavorados. Você é uma criança, como é que você nos deixa assim? Aí Jesus, uma criança de 12 anos, olha para ela e diz assim: mãe, eu estou a serviço do Pai. Não é? Então ali ele mostrou: eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu só estou aqui porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E se Ele mandou que eu ficasse aqui, porque Ele me levaria até vocês, como está me trazendo agora. Então Jesus deu para nós todas essas lições. Em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Segundo André Luiz, a grande maioria das pessoas encarnadas, no momento do desencarne, entram em absoluto desespero espiritual. Quando percebem que alguma coisa diferente está acontecendo, que as energias vitais estão acabando, e como ele já desencarnou outras vezes, ele costuma perceber que a desencarnação, ele entra em pânico, e costuma acordar alguns
decênios depois, porque não estão preparados, porque não se preparam, acham que a vida termina lá na morte. E aí quando o desencarne está chegando, que eu digo para vocês que é uma das coisas mais salutares para o espírito é o desencarne, porque chega uma hora que o espírito cansa de ficar no corpo, cansa das circunstâncias daqui, ele tem que fazer uma volta. Então naquele momento as pessoas entram em desespero. Pouquíssimos são aqueles que na hora do desencarne falam: estou pronto, Senhor. Nós conhecemos um caso assim. O espírito acabou de desencarnar, chegou perto do corpo dele já imóvel, beijou-lhe os pés e diz assim: muito obrigado por tudo que você me deu nessa encarnação, por ter me suportado. Ele olha para o alto, evoca a presença de Jesus e diz: Senhor, eu estou pronto. Poucas pessoas fazem isso. A grande maioria no desespero, no choro, na algazarra, e quando não, entra no estado de letargia, que costumam não acordar tão cedo. E há aqueles que suicidam. Para esses, infelizmente, o que se espera é uma dor muito profunda, que não vale a pena nem pensar. André Luiz fala que são dores inenarráveis. Muito bem, então Jesus fala: Pai, eu estou entregando em vossas mãos o meu espírito. Que coisa interessante. Vocês já imaginaram, no dia, que isso pode acontecer e vai acontecer, no dia em que for liberado para nós, mas isso daqui é algum tempo, não é por agora, né? Daqui talvez alguns séculos, quem sabe até milênios, no dia que for liberado pelas nossas, não vai ser mais televisão, deve ser uma tela, uma coisa grande, né, Luca? Foi liberado o desencarne de Jesus e você vendo ele saindo do corpo, aqueles espíritos luminares. O mais interessante é que enquanto Jesus era recebido por aqueles espíritos luminares, o que o homem recebeu? Recebeu uma torrente de chuva, raios rasgando o céu, trovões, uma coisa assustadora. Então, para o homem, assustador, para Jesus, extraordinário. Então, essas questões que a doutrina espírita está hoje trazendo de volta para as nossas reflexões, precisam ser colocadas nas nossas pautas. Porque nós preocupamos muito com o que comer e com o que vestir. Já viram? Como a gente preocupa com isso? Com o que comer e com o que vestir. Então Jesus, num determinado momento em que as pessoas falavam sobre isso, ele falou assim: mas por que vocês andam tão preocupados com o que vão comer e com o que vão vestir? Olhai os lírios do campo e as aves dos céus, eles não semeiam, eles não colhem, e nem assim o Pai os deixa sem guarida, sem alimento. Ora, se eles recebem isso, o que Deus não dará a você que é muito superior a Ele? Nós somos superiores aos lírios, somos superiores aos pássaros, que têm toda essa proteção divina. Imaginem nós. Mas nós estamos muito preocupados com o que comer, com o que vestir. Onde nós vamos amanhã? Eu não me importo onde eu vou, com quem eu vou, para que eu vou, eu quero ir. O que eu vou trazer para casa também não importa, mas eu quero ir. Então, é um momento bem crucial da história dessa humanidade. É o momento da escolha. Você quer Mamon ou você quer Deus? Mamon é o Deus da materialidade. Você quer esse Deus? Se você quiser, é uma escolha, você receberá. E como tudo tem a sua consequência, aquele que busca a matéria costuma ficar apodrecendo junto com a matéria. Você já viu aquela coisa que você compra, coloca lá na prateleira da sua casa, uma estatueta, por exemplo. Você vai lá no lugar qualquer, compra aquela estatueta. A estatueta é linda. Aquilo vai sendo muito bom até um certo tempo. Chega um determinado momento que aquela estatueta já está te incomodando. Você já olha para ela e já não quer mais. Essa estatueta é feia, você não desgruda dela. Aí aparece o filho capetinho da tua amiga e vai lá e joga a estatueta no chão, quebra a estatueta.
É uma glória para você, te livrou daquilo. Sabiam que é assim? É uma glória e você reclama, tem que pagar. Então, muita coisa nós ainda não entendemos sobre como nos desgrudarmos das materialidades. E Jesus então disse assim: aquele que não odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, não é digno de ser meu discípulo. Você fala, mas eu vou ter que odiar então as pessoas que eu mais amo? Como é que é isso? Só que quando vamos traduzir essa palavra odiar do aramaico para o português, essa palavra se transforma de ódio em desapego. Então o certo é aquele que não desapegar dessas coisas efêmeras, transitórias, ele não é digno de entender a mensagem que ele trouxe. Então essa mensagem de Jesus, ela precisa de ser muito capturada por nós, se nós realmente queremos fazer dessa encarnação um diferencial em nossa evolução. Se quisermos, nós temos que pensar nisso. Agora, se não desejarmos, então vamos levando a vida do jeito que a vida nos leva. Aí vamos naquela música, né? Vida leva eu, que é nosso amigo lá que canta, né? É melhor você falar assim: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora. Essa é a melhor. Mas a gente quer, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai levando. E gente, vocês já imaginaram, hoje é dia 3 de março. Outro dia mesmo vocês estavam comendo a ceia de Natal, não estava? Viu como é que passa depressa? Nós perdemos já 8 horas por dia, estamos perdendo mais 2, segundo a ressonância magnética da Terra. Isso é estudado cientificamente. Nós perdemos 8 horas. Quando eu era menino, um dia para passar demorava. Os mais velhos aqui também sabem. Um dia demorava para passar. Não é? Hoje a gente não vê o dia passar. Então, por quê? Está tudo acelerado. E se eu ficar naquela de deixa a vida me levar, a vida leva eu estou desacelerado na aceleração da Terra. Então vai chegar uma hora que eu olho para mim, já não é mais março, já é 78 anos. Né? E aí? Vamos pensar nisso. Levem para vocês essas 3 palavras de Jesus: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, como me glorificas? Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Boa tarde.